E já trazendo até para uma questão mais atual, que dialoga com a sua passagem na assistência social na época e hoje no direitos humanos, a gente tem. Eu não gosto, eu sou favorável a não chamar de Cracolândia porque a gente está normalizando algo que não é para normalizar. Isso. Mas a gente tem essa região que é conhecida como Cracolândia, que já era um problema antigo, já era um problema que vinha de antes, de Décadas. décadas, e que está voltando. Como você, secretária, enxerga a atual situação daquela região hoje? E se tiver a solução, a pergunta de 1 milhão, então não. Mas como atuar lá? Uhum. Como está sendo a atuação lá? Olha, o que desencadeou essa nova onda de repulsa à Cracolândia foi o fato dela não estar mais lá confinada à Rua Helvécia, à Rua dos Gusmões e Dino Bueno. Porque a gente nunca deveria ter se conformado com uma cena de uso a céu aberto, em que há tanta degradação humana, urbana, todas as formas de degradação. Às vezes tem uma certa romantização da Cracolândia, sabe? Uma vez eu discuti com uma pessoa que disse: a Cracolândia é um espaço de liberdade. Eu falei: mas você tá brincando, né? E não é essa liberdade que eu desejo para as pessoas. O que ele quis dizer com isso? Assim, que na quebrada, se o cara usa crack, e aí ele vai perdendo, né, o controle de si mesmo, e aí ele rouba uma coisa daqui, rouba uma dali, bate a carteira dali, ele é punido, e não é nem pela polícia, entendeu? Ele é julgado, ele é agredido, ele é eliminado, ele é esculachado, ele é odiado. Então, uma pessoa que tem esse quadro de dependência de crack, que faz uso nocivo, ele vem para a Cracolândia. Porque na Cracolândia ele está seguro. Entendi. Então, essa ideia assim, a pessoa que foi rejeitada lá do fundo da quebrada, na Cracolândia, ele sobrevive, entendeu? Faz um corre dali, faz um corre daqui. Para usar pedra, ele vende umas ali, uma é dele, sabe? Mas, assim, de chamar isso de espaço de liberdade, não, amigo. Qual é o seu parâmetro? Então, tem uma certa romantização da Cracolândia. Eu entendo, por um lado, assim, se você frequenta a cena de uso, você se afeiçoa pelas pessoas. Isso é uma coisa que todo mundo... Eu falo para as pessoas: cara, você já foi na Cracolândia? Vá. Porque você vai ficar devidamente chocado com algumas coisas, como deveria. A gente não pode realmente normalizar pessoas jogadas, né, sentadas na calçada, fumando ali, né, imundas, sabe? Então, mas é isso, você vê a pessoa. Você não vê um bolo de coisas, sabe? Então, você vê a pessoa, aquela pessoa um dia tá de bom humor, tá super afetuosa, outro dia ela nem te conhece, outro dia ela te xinga e fala: some daqui. Mas você enxerga pessoas. Mas nem por isso a gente deve achar que a cena de uso é um espaço que pode ser perenizado, sabe? Não, deixa a cena de uso lá. E um pouco o que vinha acontecendo era assim: deixa a cena de uso lá. Ela estava meio confinada num perímetro que só incomodava Quem estava quem lá? estava ali. E se você já sabe que está ali, você contorna, entendeu? As crianças vão para a escola, fazem um caminho maior, vão para o centro de atendimento ali da saúde, na Notman, faz outro caminho. Aí vieram as apurações policiais, decisões da polícia, não decisões da prefeitura. A prefeitura é comunicada e olhe lá, sabe? Quando a gente fica sabendo de véspera que vai ter uma grande operação, é assim: obrigada por me avisar. A gente vai lá fazer o que a gente puder para liberar, né, as pessoas e tal. Mas, em geral, a gente não fica nem sabendo. Então, a polícia resolveu fazer várias operações, né, contra o crime de tráfico, e operações, assim, baseadas em horas de imagens captadas, identificação das pessoas, ordem judicial ou autorização judicial, sabe? Agora, não tem como você entrar no meio do fluxo e prender, né, criminosos sem criar todo um tumulto. Ainda assim, olha, é de se admirar que houve essas operações grandes, muito efetivo policial, helicóptero, tudo, e não teve uma bala perdida.
impressionante, assim. Mas a cena de uso entra em polvorosa. E, além disso, começou a haver investimentos naquele quadrilátero, tipo habitação, moradia popular, outros tipos de equipamentos públicos, o Hospital Perola Bainton, né, ali adiante. Então, essas novas edificações, essa nova população que foi chegando, também já não era mais um lugar onde só vai quem quer. Só vai quem é da assistência social, da saúde, da redução de danos e usuário. Não, passou a ser um lugar com mais circulação de gente morando no prédio e ouvindo, tipo, pancadão a noite inteira, anúncios de drogas. Então, quando o fluxo saiu daquele perímetro ao qual estava circunscrito, você tinha ali 4.000 pessoas e hoje você tem, sei lá, 1.000. Mas, gente, 1.000 pessoas. Por um lado, assim, tem gente que fala, caraca, não acredito que aqui era uma Cracolândia e hoje é uma rua, uma praça. Mas, por outro lado, essas 1.500, sejam 200 pessoas, elas estão ali do lado da Santa Efigênia, caos. Aí elas vão para um outro lugar um pouquinho mais para lá, caos. Então, causa muito sofrimento. As pessoas da cena de uso não estão bem, não estão em liberdade, não estão em condições dignas, desfrutando do seu direito. Não. Mas a gente não pode também ignorar o sofrimento de quem mora, Sim. de quem leva o neto na escola, de quem tem um negócio ali, né? Então, por um lado, a sociedade tem que compreender, assim, eu compreendo a dor do comerciante, do morador. Mas o que a gente faz? O que a gente faz? A gente deixa a Cracolândia num lugar, bota lá na Armênia, cercadinha ali, onde não atrapalha ninguém? Não, aí a gente resolve o problema do morador e do comerciante, mas a cena de uso, as pessoas com dependência, as mães desesperadas querendo achar cadê meu filho, isso não. Então, o que é possível fazer e efetivo? Tem que ter toda uma estrutura de pronto atendimento. Na hora que a pessoa precisa de um acolhimento socioassistencial, na hora que ela precisa de um banho, Sim, na hora que ela mínimo. precisa dormir, e essa hora pode ser meio-dia, a gente tem que estar de prontidão para abrir essa porta para a pessoa, porque essa primeira porta que ela vai entrar e sair, e vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. A gente tem que estar preparado para isso, senão também tem uma disputa de qual é o método melhor. Não, o método melhor é aquele que não tem recidiva, né? Você, amigo, não existe, cara. Não vem me dizer que internação não funciona porque o cara foi internado 6 vezes. Pode ser que a internação não funcionou, porque quando ele saiu da internação, a gente não tinha porcaria nenhuma para oferecer para ele e ele voltou para o fluxo. Não é que a internação em si, ela pode ser indicada, pode não ser. Mas concluir que assim, não, internação não funciona, é uma bobagem. Ou, por outro lado, concluir, não, redução de dano, não. Depende, são alternativas terapêuticas individuais. Tem coisa que se trata com internação, tem coisa que não. Vale para pneumonia. Sim. Vale para qualquer doença. Tem coisa que precisa internar, tem coisa que não precisa. Então, você tem que ter uma pronta resposta com várias ofertas que comecem a fazer com que a pessoa se veja num outro lugar que não ali na sarjeta, entre iguais ali, tá todo mundo na merda, né? Então, um repertório maior. Tem que ter um lugar para o cara se jogar e dormir ao meio-dia. Quando ele está fritando depois de 72 horas usando pedra sem parar. Então, você precisa abrir mais portas hoje. Já melhorou muito o número de portas disponíveis. Mas, ainda assim, elas não são tão flexíveis quanto precisariam ser. Então, você tem muito mais CAPS, você tem um serviço de cuidados prolongados, você tem o CIAT 2, que é uma primeira etapa de tratamento com acolhimento, assistência social trabalhando ali juntinho com a saúde. Você tem o CIAT 3, que é para o cara que já está, que era o que na época do Haddad era chamado de hotel social. É isso, é um hotel com uma estrutura fabulosa para quem saiu da internação e não pode voltar para o fluxo, sabe? Ou para quem conseguiu se organizar, mesmo sem internação, frequentando o CAPS. Então, você tem hoje um número muito maior de ofertas e uma variedade maior de ofertas. Mas ainda falta um pouco mais de flexibilidade nessas ofertas
Porque aí você vai passar lá agora, tem um monte de gente largada no chão, desacordado, não tá nem dormindo. Tá desmaiado, tá desacordado, tá embriagado, porque o álcool é um problema de altíssima prevalência na rua, inclusive na Cracolândia, né? Então, falta um pouco disso, mas a gente caminha nessa direção. Mas não é de sexta para sábado, não é de domingo para segunda, não é de janeiro para fevereiro, não é de 2022 para 2023. A gente não pode simplesmente pegar as pessoas todas, botar num caminhão e falar, vai todo mundo para o hospital agora. Não, vai todo mundo aqui para esse centro de acolhida. Não podemos. Não é assim que funciona, mas tem saída sim para cenas de uso e a gente pode usar os exemplos de outros lugares que também lidaram com cenas de uso terríveis, de metanfetamina, de drogas também devastadoras, destruidoras, e ofereceram isso, alternativas mais flexíveis. Tem um ditado tibetano, eu sou praticante de budismo tibetano, e o budismo trata de você treinar e domar a sua própria mente. Senão, o resto não vai, entendeu? Eu vou querer mudar você. Não, você não consegue. Você pode mudar assim mesmo. Bom, e aí tem uma metáfora que os mestres contam que, assim, você tem um cavalo selvagem, não adianta você botar ele num estábulo apertadinho. Você primeiro tem uma área grande, cercada, aí ele corre. Aí, com o tempo, ele se acostuma com aquele espaço, aí você pode ir reduzindo. Isso é uma metáfora para nossa mente. E é isso, cara, a mente das pessoas, né? Você não pega alguém que vive no fluxo há meses ou há semanas e... Não, vem cá! Você vai aqui para o albergue, você vai aqui para o hospital, você vai ali, você vai voltar para sua mãe, agora. Dali uma semana, sua mãe amada, querida, que não via a hora de ter o filho de volta, ela vai te botar de volta para a rua. Porque não é fácil. Então, não é fácil. Diminuiu muito o número de pessoas na cena de uso da região central. Muitos esquemas super violentos foram desmontados, armas, né, uns verdadeiros bases de crime organizado pesado. Não é a venda de pedra lá no asfalto, é muito pior do que isso. Mas continua sendo um problema complexo e a gente não está inerte. A gente está procurando muitas alternativas, porque tem jeito, sim. Só não podemos achar que 3 meses se acaba com a Cracolândia.